Ruja como uma mamãe. Reconheça a mensagem. Em poucas palavras, o MNE não passa de uma mistureba de ideias religiosas orientais, psicologia, filosofia moderna, pseudociência e cristianismo. Vamos nos ater a alguns detalhes para entendermos exemplos práticos do ensino ministrado pelo MNE. Em janeiro de 2008, o canal Oprah and Friends lançou um curso de 1 ano com lições e pensamentos diários do livro Um Curso em Milagres. A professora do curso, Marianne Williamson, descreveu-o como um módulo de autoconhecimento em psicoterapia espiritual, o qual buscou pegar certos princípios e aplicá-los de forma prática. O livro em que este curso se baseou, Um Curso em Milagres, foi publicado em 1975 e afirma ser uma coleção de revelações espirituais registradas por Ellen Schucman, professora da Universidade Columbia. Schucman recebeu tais mensagens de uma entidade que ela chamou de A Voz, que mais tarde identificou como Jesus Cristo. Se você está se perguntando que tipos de ditados ela recebeu desse suposto Jesus, cito alguns exemplos. Eles resumem perfeitamente as ideias da nova espiritualidade. Abre aspas, não cometa o patético erro de agarrar-se à antiga e rude cruz. A única mensagem que a crucificação transmite é que você pode vencer a cruz. O nome de Jesus Cristo, como tal, não passa de um símbolo, representando o amor que não é deste mundo. É um símbolo seguro, um substituto para os muitos nomes de todos os deuses aos quais você reza. Fecha aspas. Também, a expiação é a lição final que o leitor precisa aprender, pois lhe ensina que, nunca tendo pecado, ele próprio não tem necessidade de salvação. A lição 61 pede ao leitor que declare de si, eu sou a luz do mundo. A lição 259 pede ao leitor que declare de si, não existe pecado. A lição 70 pede ao leitor que declare de si, a minha salvação vem de mim mesmo. Schucman acaba por declarar que o ser humano é Deus e fonte de si mesmo, removendo todas as partes do cristianismo consideradas desagradáveis, como o pecado, a expiação pelo sangue e a separação de Deus, juntando sabedoria de diferentes religiões e transformando Jesus em um símbolo genérico de amor. Primeira mentira, Deus é tudo e todos são um. Um dos princípios mais essenciais da nova espiritualidade é que tudo no universo, incluindo você e eu, é feito da mesma substância e realidade. Em outras palavras, não há separação entre você, seu cachorro e a árvore do lado de fora em que seu cachorro acabou de fazer xixi. Essa visão de mundo é chamada de panteísmo, uma cosmovisão que acredita que Deus é um tipo de consciência ou energia divina que é uma só e a mesma com o universo. Realidade esta que podemos explorar conforme vamos sendo mais iluminados. Você se lembra de Avatar, aquele filme de um orçamento estratosférico dirigido por James Cameron? Sim, ele é um excelente exemplo de obras que promovem uma visão de mundo panteísta, mas nada ilustra melhor o panteísmo do que a adorada saga Star Wars. Os fãs de Star Wars vão se lembrar da famosa cena de O Império Contra-Ataca, em que Yoda, eu disse Buda? Que coisa, não é mesmo? Está num pântano treinando o jovem Jedi Luke Skywalker. Ele está ensinando Luke a mover objetos inanimados acessando a força, entre aspas, com o poder de sua mente. Yoda explica a força assim, abre aspas, a vida a cria e a faz crescer. Sua energia nos rodeia e nos une. Seres luminosos somos nós, não esta matéria grosseira. Você deve sentir a força ao seu redor. Aqui, entre você, eu, a árvore, a pedra, em todos os lugares. Sim, mesmo entre a terra e a embarcação. Fecha aspas. Curiosamente, George Lucas, criador da franquia dos longas Star Wars, confirmou em 1999, em entrevista à revista Time, que pretendia de fato apresentar a força como um símbolo religioso. Abre aspas. Coloquei a força nos filmes para, quem sabe, despertar um certo tipo de espiritualidade nos jovens, mais uma crença em Deus do que qualquer sistema religioso. Fecha aspas. Parece muito com o lema espiritual, mas não religioso, com o qual 37% dos jovens agora se identificam, não é mesmo? Quando o entrevistador apontou que a força ecoa fortemente noções de Deus encontradas em sistemas orientais como o budismo, Lucas respondeu, abre aspas,
acho que é mais específico no budismo. Eu queria tentar explicar de uma forma diferente as religiões que já existiam. Queria expressá-las. Fecha aspas. Talvez você se espante ao saber quantos pensadores supostamente cristãos ensinam algo muito parecido com o que Yoda ensinou a Luke. Por exemplo, muitos cristãos estão cientes da tempestade de controvérsias que se acendeu quando um pastor de Michigan, Rob Bell, lançou seu livro O Amor Vence. A insinuação de Bell de que é possível não haver um inferno literal foi recebida por alguns cristãos como um novo olhar revolucionário sobre uma doutrina arcaica, enquanto provocou outros a gritar heresia. Em resposta à ideia do livro, o teólogo conservador John Piper tuitou: "Adeus, Rob Bell." Mas a dissertação de Bell sobre o inferno foi apenas o começo. Ele passou a escrever um livro intitulado What We Talk About When We Talk About God. Do que estamos falando quando falamos sobre Deus? No qual descreveu Deus em termos da nova era, como uma força vital e uma energia criativa e uma vitalidade divina sem fim. Embora tenha feito um comentário passageiro sobre a transcendência de Deus, Rob ecoou muitos gurus da nova era ao descrever como essa energia conecta tudo no universo. Abre aspas. Quando falamos sobre Deus, estamos falando da afirmação direta de que tudo possui uma fonte singular e comum, cuja conexão é infinita, constante e profunda. Fecha aspas. Quem falou isso não é um guru hippie sentado no topo de uma montanha na Índia entrando no Nirvana, mas um pastor dito cristão, conhecido e amado. É esse homem que está comercializando essa ideia com uma capa de cristianismo e as enfeitando com um laço moderno e elegante. Curiosamente, Bell acabou saindo em turnê com Oprah e Deepak Chopra, e o ciclo se completou. Se você acha que essas ideias jamais influenciarão igrejas solidamente bíblicas, considere o seguinte: eu fiquei toda animada no verão passado quando encontrei uma escola bíblica de férias noturna para meus filhos. 5 noites inteiras para mim bem no meio do verão? Tô dentro. Sendo que o tema era Star Wars. Fui buscar meus filhos no finalzinho da primeira noite, bem a tempo de assistir a esquete de encerramento, cujo intuito era ajudar as crianças a entenderem a obra do Espírito Santo, comparando-o com a força de Star Wars. Abre aspas. É uma sensação que começa na barriga e sobe até o coração. É assim que você sabe que é chamado. Fecha aspas. Espera aí, o quê? Meu marido se virou para mim e concluiu: pois é, lá se foram suas noites livres essa semana. Perder minhas noites era um preço ínfimo a pagar pela verdade. Segunda mentira, parabéns, você é Deus. Se verdadeiramente somos todos um, naturalmente ocorrerá uma progressão de pensamento. Vamos traçar um pouco da essência desse pensamento? Se somos todos feitos da mesma substância ou realidade, logo não há separação entre Deus e nós. Somos, portanto, seres divinos. Basta que alcancemos uma consciência superior ou um estado superior do ser para alcançá-la plenamente, assim como Jesus fez. Na verdade, há um termo usado nos círculos da nova era chamado consciência do Cristo, definido como o despertar que Jesus teve quando finalmente percebeu sua própria divindade, sua conexão com o universo. O apelo óbvio desse raciocínio revela seu terrível engano. Uma vez reconhecida a divindade interna do ser humano, ele está apto a livrar-se daqueles detalhes inadequados e incômodos como o pecado e a depravação humana. Em outras palavras, pare de se ver como algo negativo, como um pecador. Você é incrível do jeito que é. Parece fantástico, não é? Mas nem sempre essas mensagens são vendidas aos nossos filhos com uma aparência óbvia. Seus filhos não vão ligar na mais recente animação da Netflix e ouvir o personagem favorito dizer: "Ei, crianças, adivinhem, cada uma de vocês é Deus." A sutileza e a persuasão, no entanto, imperam nas mídias voltadas ao público infantil. Por exemplo, Uma Dobra no Tempo, filme da Disney lançado em 2018 e baseado no popular romance de Madeleine Lang, ironicamente estrelado por Oprah Winfrey, retrata uma mocinha, Meg, que viaja pelo universo para salvar seu pai. Assim, ela conhece 3 seres que a recrutam para essa missão e a dotam de sabedoria e encorajamento. Depois de ser informada de que seu pai havia sido preso por uma energia maligna forte demais para sua luz, Meg é aconselhada pela Sra.
qual Oprah, abre aspas, você será testada a cada passo do caminho. Tenha fé em quem você mesma é. Fecha aspas. No trailer, com um tom todo épico, a mensagem "A única maneira de derrotar a escuridão é se tornar a luz" aparece na tela em negrito com uma música épica de fundo. Observe que a ênfase é colocada no eu. Você se torna a luz. Tenha fé em si mesma. Não há necessidade de estender a mão a qualquer coisa fora de você para obter ajuda ou salvação. Você é suficiente. Tudo já está dentro de você. Essas ideias ecoam as afirmações listadas anteriormente da Masterclass de Oprah. Abre aspas, o pecado não existe. Minha salvação vem de mim. Fecha aspas. E se você é Deus, isso faz todo sentido. Terceira mentira, tudo é relativo. A nova espiritualidade abraça a liberdade, entre aspas, de abandonar conceitos como verdade absoluta e moralidade objetiva. Na verdade, ela ensina que a pessoa pode criar uma realidade para si. Sentir que algo é real gera realidade. Achar que alguma coisa é verdade automaticamente a torna verdadeira. E eu não preciso ser uma neurocirurgiã para entender que essa maneira de pensar não passa de caos e bagunça cheia de contradições. Numa reviravolta interessante, a nova espiritualidade ensina que as contradições são positivas, enquanto a lógica é menos confiável do que a verdade, entre aspas, adquirida pela meditação e pela intuição pessoal. Deepak Chopra, citando um famoso mestre espiritual indiano, escreveu, abre aspas, a medida da iluminação é revelada em quão confortável a pessoa se sente com suas próprias contradições. Fecha aspas. Tratamos mais disso no capítulo 9. Quarta mentira. Meditar é a resposta para todos os problemas. Além das muitas crenças que compõem a nova espiritualidade, diferentes práticas como a meditação tornaram-se formas populares de desestressar e de conectar-se com o divino. Os proponentes dessa visão promovem estudos científicos para respaldar os benefícios de certas práticas e costumam vender a meditação como um hábito à parte da religião, de natureza meramente psicológica. Alguns anos atrás, Oprah foi convidada ao programa The Dr. Oz Show para falar de como descobriu a meditação transcendental. Como boa entusiasta, ela elogiou a prática e ficou tão impressionada com os resultados que pagou para que centenas de membros de sua equipe fossem treinados em MT. Ela explicou que parar 2 vezes por dia para meditar em equipe ajudou a melhorar o relacionamento, o padrão de sono e o desempenho de todos. A MT se popularizou muito no Ocidente, ainda mais tendo celebridades como Katy Perry, Jerry Seinfeld, Russell Brand, David Link e Clint Eastwood, que a louvam como uma prática que transforma vidas. Alguns tipos de meditação envolvem esvaziar a mente de qualquer pensamento, enquanto a MT envolve focar intensamente numa só palavra quase sem sentido, um mantra, e depois deixar esse termo se amoldar e se transformar no que ele próprio quiser. Visto que os praticantes da MT deixam o som preferido pela meditação tomar seu próprio curso e depois o seguem, pensar em nada pode acabar sendo um caminho natural. Bob Roth, especialista em MT, explicou, abre aspas, a MT permite que a mente pensante ativa, toda ela, se estabeleça e experimente níveis mais calmos de pensamento, e então usufrua do que tem sido chamado de fonte de pensamento, o campo unificado de consciência, ou o transcendente nível da mente. Fecha aspas. Observe o foco no eu, isto é, conectar-se com o que já está dentro de si. Outra forma popular de meditação no Ocidente é a mindfulness, ou atenção plena. Ex-entusiasta da nova era e ex-devota da atenção plena, agora uma educadora cristã, Márcia Montenegro define essa prática. Abre aspas. Trata-se de uma técnica de ficar parado, embora haja um processo de meditação em andamento. A pessoa observa a respiração, ciente apenas do momento presente e aprende a deixar os pensamentos passarem sem entretê-los. Fecha aspas. Embora muitas vezes apresentada como um método secular fundamentado na ciência, a técnica de mindfulness está profundamente enraizada no ensinamento budista do desapego, desconexão do desejo daquilo que impede as pessoas de alcançar o nirvana. Use de discernimento, afirme o bem e rejeite o mal.
Normalmente, proponentes da nova espiritualidade costumam ser inquiridores sinceros em busca de respostas espirituais. Eles compreendem o vazio do ateísmo e a falência do naturalismo. No entanto, por mais louváveis que sejam esses traços, eles caem em uma armadilha milenar que o apóstolo Paulo explicou em Romanos 1. 1. Panteísmo. O cristianismo é único entre as demais religiões, pois ensina que Deus é pessoal e totalmente distinto de sua criação. O Senhor não é as rochas, nem as árvores, nem o oceano. Ele criou essas coisas e está separado delas. Essa realidade é chamada de transcendência divina. Da mesma forma, Deus também não é uma força, muito menos um campo de energia ou algum tipo de cola cósmica. Deus é uma pessoa. Em Romanos 1, Paulo explica a origem do panteísmo. O apóstolo começa dizendo que o ser humano conhece certas coisas sobre Deus pela simples observação da natureza. Bem legal, né? Em outras palavras, podemos olhar para as árvores, para o céu e para o mundo ao nosso redor e saber que Deus existe e que Ele é poderoso. Em seguida, Paulo descreve a disposição mental de certas pessoas, confusas e entenebrecidas. Elas se acham inteligentes, mas na verdade são tolas. Paulo usou as seguintes palavras, abre aspas, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Fecha aspas. Versículo 25. Em poucas palavras, isso é panteísmo. O culto e a adoração ao Criador Todo-Poderoso é substituída por coisas que ele criou. 2. Divindade de toda a humanidade. A Bíblia afirma claramente que o ser humano é falho. Estou pegando leve com as palavras. A Escritura também ensina que o coração humano é iníquo e que todos pecaram, de modo que ninguém é capaz de se aproximar de Deus por conta própria. No Antigo Testamento, o profeta Jeremias descreveu o coração humano como desesperadamente corrupto, Jeremias 17:9. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que a humanidade está morta em pecado, Efésios 2:1. De fato, Marcos 7, 21 a 23, lista todas as coisas más que fluem do coração humano. Maus pensamentos, engano e assassinato. Ah, Senhor! Tudo isso está muito longe de ser divino e coloca a todos nós na posição de necessitar de um Salvador. E essa consciência do Cristo? A Bíblia descreve Jesus como o Cristo ressurreto, o ungido, e não como algum tipo de símbolo de amor divino ou um representante de qualquer outro Deus a quem se possa rezar. Jesus não foi um homem normal que alcançou algum tipo de iluminação ou posição divina. Pelo contrário, Cristo afirmou existir eternamente com Deus antes de assumir a carne humana e vir a este mundo. João 8:58 e 17:5. De fato, uma leitura cuidadosa dos evangelhos mostra que Jesus manifesta os atributos do próprio Deus. O Cristo não se manifestou em carne para nos convidar a ter algum tipo de epifania e perceber que estamos todos unidos como humanidade. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. 4. Meditação. Depois de vermos tudo isso, alguns cristãos podem acabar perguntando: a meditação é uma prática bíblica, não? De fato, mas depende da meditação. São muitos os versículos bíblicos que falam positivamente sobre meditação, desde que o foco seja a palavra de Deus. O termo meditação, quando usado no Antigo Testamento, significa pensar profundamente, deter-se em algum pensamento, ponderar ou refletir sobre algo. O Salmo 119:15 diz: meditarei nos teus preceitos. E o versículo 148 registra: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. As Escrituras nos ordenam a meditar no que Deus tem a dizer. Simplificando, a meditação exigida pela Bíblia consiste em estudar intensamente o significado e a aplicação das Escrituras. Existem estudos que mostram supostos benefícios da meditação para a saúde? Claro, mas não estamos apenas visando saúde física. A saúde espiritual é tão importante quanto a física, e a maioria dos tipos de meditação baseia-se em princípios descaradamente antibíblicos e provenientes da nova era. São métodos que sempre querem abrir sua mente para sabe-se lá o quê. Conclusão: a meditação bíblica leva a pessoa a se concentrar em algo fora de si mesma, a se concentrar na verdade de Deus e, portanto, envolve a parte lógica, pensante do cérebro. A meditação da nova era, por outro lado, força a pessoa a olhar somente para si, ato introspectivo, e desengaja a parte lógica, pensante do cérebro.
supostamente conectando-se com a unicidade de tudo. Justifique e argumente em favor de abordagens mais saudáveis. O principal objetivo deste capítulo é ajudá-la a reconhecer que os principais ensinamentos da nova espiritualidade culminam não só uma total autodependência, mas também em culto e adoração a si mesma. Já ouviu o mantra "Você é suficiente"? Na verdade, as escrituras nos dizem o contrário. Você é absoluta, completa e definitivamente insuficiente. Você é tão desesperadamente insuficiente que seria impossível até mesmo calcular sua insuficiência. Mas estamos falando de uma boa notícia. Na verdade, é o ponto principal do cristianismo. Somos todas pecadoras que precisam desesperadamente de um Salvador. Podemos nos esforçar o quanto quisermos, tentar de tudo, meditar o quanto conseguirmos, centrar-nos o máximo que nossas forças permitirem, mas fazer essas coisas jamais nos tornará boas. Fora Cristo, nada pode nos salvar, nos redimir, nos purificar ou nos tornar santas. Por isso a nossa espiritualidade é uma farsa. Seu ensino procura convencê-la de que você é intrinsecamente boa. Porém, uma rápida olhada na história do comportamento humano retratará uma imagem bem diferente. Essa percepção da realidade foi o que levou Mary Poplin, até então seguidora da Nova Era, a entregar sua vida a Cristo. Ela escreveu: "Lembro-me da vez em que vi uma conhecida mentora da Nova Era num restaurante na Califórnia, envolta de luz e amor. Depois que essa mulher entrou numa briga com o dono de um carro, em que ela bateu sem querer enquanto dava ré. Em meio a gritos de raiva, o homem continuou dizendo a ela com calma, porém firme: 'Esse é o seu verdadeiro eu.' Quando ouvi isso, já sabia que eu mesma era exatamente como ela. Fingia ser boa, mas cheia de cólera." Mary então percebeu o que o cristianismo sempre ensinou. Não importa o quanto tentemos, com que frequência meditemos, nem com quanta força de vontade pratiquemos certos princípios, nunca conseguiremos nos tornar boas. Nossos corações são desesperadamente corruptos e somente o sangue de Jesus pode torná-los limpos e completos. Ateste mediante discussões, discipulado e oração. Uma das principais estratégias do inimigo é normalizar e dessensibilizar nossos filhos para a nova espiritualidade. Ver aquele personagem de desenho animado favorito, abre aspas, viver sua verdade, fecha aspas, ou seguir seu coração, pode parecer positivo e benéfico. Tomemos, por exemplo, o famoso desenho Mickey, Aventuras sobre Rodas, da Disney, e um episódio intitulado Pateta Guru. De acordo com a sinopse do episódio, Pateta tenta ensinar técnicas de atenção plena para que ele se acalme antes das corridas. Olha só, se o Pateta está praticando mindfulness, deve ser algo inofensivo e até mesmo útil para a ansiedade, né? É bem fácil identificar doutrinas da nova espiritualidade no episódio Pateta Guru, mas como reconhecer essas ideias quando elas são camufladas com mais cuidado? 3 palavras: prática, prática, prática. Esteja atenta à mensagem adotada pela nova espiritualidade na TV, em comerciais, filmes, aplicativos, jogos virtuais, mídias sociais e propagandas. Faça disso um jogo, uma atividade divertida com seus filhos. Ensine-os a serem como detetives em busca de pistas. Quando vocês ouvirem uma frase como "siga seu coração", faça perguntas práticas. E se o coração de alguém estiver lhe dizendo para fazer algo ruim? Ou, o que a Bíblia diz sobre nossos corações? Acrescentar humor também pode ajudar. Dê uma abaixada e fale baixinho. E se o meu coração estiver me dizendo para tirar uma soneca no meio de uma avenida cheia de carros passando? Ou, e se eu ficar brava com o papai e o meu coração me disser para dar um chute nas canelas dele? Se um comercial da TV disser "você é o suficiente", contradiga. Ah, é? Então quer dizer que você consegue levantar aquele carro com as próprias mãos? Não? Quer dizer então que você não é tão suficiente assim? Ou, em resposta à afirmação, as respostas que você procura estão dentro de você, diga algo do tipo "sério? Até mesmo a resposta de como consertar a máquina de lavar quebrada?" Seus filhos podem revirar os olhos, mas esse tipo de pergunta os treinará a pensar criticamente à medida que se envolvem com a cultura e com a sociedade. Quando nossos filhos testemunham papai e mamãe interagindo com a nova espiritualidade com calma, sem medo e até com uma pitada de humor, essa postura lhes mostra que somos um porto seguro para ajudá-los a processar o que estão ouvindo e abre as linhas de comunicação entre vocês pelos anos por vir. Patas em oração. Petição. Senhor,
Abre os olhos da minha família para os diferentes tipos de nova espiritualidade que estão sendo ensinados nas escolas de nossos filhos, mesmo as cristãs. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e mentes para reconhecer linguagem, crenças e práticas disfarçadas, e então obediência para expor enganos sutis e sedutores. Que eu mostre com ousadia aos meus filhos que a única iluminação de que precisamos vem da Escritura, que é de autoria divina, a luz do mundo. Que nossa única meditação seja sobre as Escrituras, seu significado e sua aplicação. Ó Senhor, remova de nós qualquer medo de unir lógica e mente pensante. Por favor, proteja-nos de dessensibilizar nossos filhos aos ensinamentos desta nova espiritualidade. Concede-me as habilidades e a persistência para treinar meus filhos a pensar criticamente sobre o que ouvem. Senhor, dê a eles olhos para ver através das mentiras disfarçadas de verdade. A adoração. Ó Deus, eu te louvo como a rocha eterna, o ancião de dias. O Senhor é a voz da verdade que se projeta por todo o tempo e eternidade. Só o Senhor é a luz do mundo, transcendente, criador e não criatura, distinto da criação. O Senhor se manifesta a nós por meio da tua criação. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. Traga a sua confissão. Senhor, perdoa a tua igreja, seja na ignorância ou conscientemente, quando seguimos coisas contrárias à tua verdade. Perdoa todos os que trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1:23. Trocando a verdade de Deus pela mentira e adorando e servindo a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Romanos 1:25. Ação de graças. Ó Senhor, te agradeço por eu não ser capaz de conquistar a minha própria salvação. A verdade absoluta e a moralidade objetiva existem porque estão enraizadas na natureza divina. Como tua filha, relaciono-me com o Senhor por meio da oração e da tua palavra. Não preciso me desligar de nada, porque estou unida à família de Deus. Não preciso me desconectar do desejo. Em vez disso, o Senhor me concede os desejos do meu coração. Em nome de Elohim, Criador, o Deus triuno. Amém. Questões para revisão e meditação. 1. Quebra-gelo. Você mesma ou algum conhecido já jogou com um tabuleiro Ouija, com cartas de tarô ou leu seu horóscopo? Por que você acha que essas coisas são tão atraentes para as pessoas, inclusive para as crianças? 2. Tema principal. Os princípios da nova era foram reformulados, mas continuam tão perigosos quanto sempre foram. Dos 4 principais temas da nova espiritualidade, qual você considera o mais gritante em nossa cultura e sociedade? 3. Autoavaliação. Existem aspectos da nova espiritualidade que parecem atraentes. Se você fosse honesta consigo mesma, quais partes a atraem? Você faz ideia do porquê dessa atração? Há por trás uma verdade bíblica distorcida? Como você explicaria essa possível atração pela versão distorcida? 4. Brainstorm. De que maneira a cultura usou Jesus como um selo genérico para transformar qualquer coisa em uma mensagem cristã? Por acaso você já adotou princípios da nova era e os misturou com suas crenças cristãs? Você já viu isso em algum livro cristão famoso? Qual deve ser sua reação diante de tudo isso? Explique. 5. Liberte sua ursa interior. Um dos problemas da nova espiritualidade é a tentativa de acrescentar elementos à Bíblia, cristais, meditação, mantras, etc. Reforce com seus filhos que, se precisássemos de cristais ou de qualquer outra coisa, Deus teria dito ao seu povo.